Vocês estão bem? Estão felizes? Está tudo certo? Sei que eu pergunto que está tudo certo, eu sei que tua resposta vai ser que sim, porque para aqueles que estão em Cristo, nós não temos outra coisa a não ser ficar com os nossos olhos, nossos rostos resplandecentes, amém? Ele basta, Ele é tudo em todos, Ele é suficiente, amém? Acredite nisso nessa noite, amém? Ele é suficiente. Sei, não ia começar assim, mas eu não ia começar assim, mas foi assim que começou. Então, Ele é suficiente. Pode descansar seu coração, pode descansar sua mente, porque Ele é suficiente. Amém. Sei que talvez para alguns não está fazendo sentido, mas eu sei que para alguns está fazendo sentido. Esse é o lugar, essa é a hora, né? Tem alguém com pressa aqui? Não. Também não. Esse é o lugar, essa é a hora. Você apresentar seu coração para o Senhor. Descansar. Respira bem fundo agora. Respira. Apresenta diante do Senhor o seu coração aberto para Ele. Quero te lembrar onde nós estávamos quando o Senhor lançou os fundamentos. Onde nós estávamos quando Ele formou todas as coisas. Ele é o Criador, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que você precisa nessa noite. Então, de repente você veio em busca de algo, mas o Senhor já tem a resposta para você. Amém? Acalma o seu coração. Descansa nele, confia nele e tudo Ele vai fazer, amém? Quero aproveitar que nós estamos aqui em pé ainda, e eu prometo que nós vamos ler bem rápido, são alguns versículos aqui. Eu queria ler com vocês Colossenses. Nós vamos ler alguns versículos aí, então vamos abrindo. Novato, se puder jogar aqui para mim, aí eu vou falando os textos, acho que fica mais fácil da gente correr na leitura. Capítulo 1, do verso 1 em diante, nós vamos até o 27. Amém? Vou ler aqui na minha versão, é NVI. Amém? Todos acharam aí? Capítulo 1 de Colossenses, do 1 ao 27. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e atenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm em espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, por toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e persistência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos redenção, a saber,
o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Agora vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler do 9 até o 15. Está conseguindo acompanhar aí? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojador do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos agora para o capítulo 3. Verso 1 até o 17. Quase lá, gente, vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juízo do seu coração.
visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos, habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Amém? Você pode se sentar. Uau, né? Quem não leu um livro hoje já quase leu aqui. Mas amém. Às vezes eu gosto de ler um pouco rápido assim, porque a gente não perde o fio da meada, né? Parece que a gente está lembrando desde o começo, né? Que a gente leu. Mas você tá naquele espírito do começo, amém? Você está comigo? Então vamos lá. Gente, é muito difícil a gente pregar sem falar da nossa vida, né? Porque a gente sabe que o homem que é prudente pratica a palavra, né? Não é isso? É isso que a Bíblia diz? Quem que é considerado um homem prudente? Quem ouve e pratica, né? Então, eu queria nessa noite que você... Estou sendo levado a isso, não tinha preparado nada disso, mas eu queria que você colocasse realmente o seu coração, as suas aflições, as coisas que estão te preocupando nessa hora, o seu coração aberto diante do Senhor, pode ser? Não sei, de repente, né? Quem sabe, né? Aquele que é movido pelo Espírito é como o vento, né? Então, coloca seu coração nesse momento diante do Senhor, é algo real, amém? Não é psicologia, não. Tenho certeza que o Senhor já tem preparado algo para essa noite, né? Não é a minha desenvoltura aqui que vai mudar alguma coisa. O Senhor é suficiente. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre esses textos que nós lemos de Colossenses. Não me admira que hoje nós estejamos vivendo basicamente a mesma coisa que esses homens e as mulheres aqui desse tempo, né? Se nós pararmos para olhar, eles estavam vivendo em um momento de pressão, né? Um momento de pressão, onde a própria sociedade que estava ao redor deles pressionava eles para que eles não permanecessem fiéis à palavra de Deus, para que eles não permanecessem fiéis àquele evangelho que foi apresentado por Epáfras para eles, que era o cooperador de Paulo. Não sei se vocês se recordam quando a gente leu no começo. Aquele evangelho que foi apresentado para eles e que trouxe o primeiro amor a eles, que trouxe a palavra de Deus, a vontade de permanecer fiel à vontade do Senhor. E de repente eles se viram cercados, né, por talvez deuses pagãos, talvez por excesso de religiosidade. Há quem diga, os estudiosos, que por um lado os colossenses sofriam uma pressão pagã, né? Tendo lá vários deuses na cultura deles ali que fazia com que eles estivessem sendo pressionados a abandonarem a sua fé e seguirem a cultura daquele lugar, daquele local. E há quem diga também que eles eram pressionados por aqueles que se diziam doutores na lei, né? Que eram aqueles que traziam toda aquela bagagem de religiosidade para a vida deles, e queriam que eles cumprissem tantas e tantas coisas que já haviam sido cumpridas por Cristo, já haviam sido libertados de tantas coisas, e talvez alguém ainda queria colocar um jugo pesado no ombro deles, e eles estavam nesse contexto, não muito diferente do que nós estamos vivendo aí hoje. Tantos deslizes, tantos sobrecargas na religiosidade, e também ao passo que nós olhamos para uma sociedade totalmente corrompida, que faz com que a gente tenha medo de expressar aquilo que nós acreditamos, não é mesmo? Né? Muitas vezes nós temos medo de usar uma camiseta, porque de repente pode ser que alguém nos processe, né? Simplesmente porque nós manifestamos uma opinião que nós acreditamos, uma crença, né? Estamos vivendo esse momento, infelizmente, mas graças a Deus, porque há uma glória em padecer, amém? Existe uma glória em tudo isso,
e nós damos honra, glória, louvor a Deus, porque nós temos esse privilégio de estarmos passando por isso. Paulo, ele não havia implantado essa igreja de Colosso, né? Nós sabemos aí que, aqui o que tudo indica pela leitura e pelas pesquisas, foi Epáfras aí que foi implantador dessa igreja, mas havia uma preocupação de Paulo, a partir do momento que ele ouviu, e aí quem se identifica, né? Quando a gente ouve que existe um povo de Deus em algum lugar, a gente já começa a se preocupar, não começa? A gente começa a falar assim, pô, Senhor, abençoa lá, né? A gente começa a orar pelos irmãos e falar assim, que sejam abençoados, que dê certo, né? Que tudo corra bem, que ninguém se desvie, né? É tão triste quando a gente olha para algum lugar e a gente vê aquele lugar perecendo, ou de repente a gente vê pessoas, como a gente sempre fala aqui, às vezes pessoas que a gente cresceu, ouviu, ou o tempo que a gente se converteu com a gente, de repente a gente olha lá para fora e vê a pessoa está perdida. Isso é tão triste, né? Isso decepciona a gente num nível ali, né, de humano. E Paulo, nesse momento, ele começa a se preocupar então com a igreja de Colosso. E os colossenses estavam vivendo essa pressão social. Eles viam uma cultura romana autoritária, não sei se vocês sabiam disso, mas na cultura romana, geralmente, o homem ele tinha total poder sobre a esposa e sobre os filhos e sobre os seus escravos, né? Então ele decidia tudo, ele podia fazer o que ele queria, né? Essas pessoas estavam totalmente à mercê do autoritarismo que existia nessa cultura. E mesmo assim, os colossenses eles estavam permanecendo em fé porque ouviram o evangelho. Não é lindo isso? Tipo, diante de tudo isso, mesmo diante de toda a pressão, eles estavam permanecendo firmes porque ouviram. Porque a fé vem e ouvirá. Que lindo. Eles permaneceram firmes só porque ouviram. Não era porque aconteceu alguma coisa extraordinária, é porque eles ouviram. Alguém teve a coragem de pregar para eles. Deus está falando com você? Não? Alguém teve a coragem de chegar para eles e falarem, olha, existe um homem, morreu na cruz por vocês. Existe um homem que deu a vida, o sangue, verteu seu sangue por vocês. Sabe, teve alguém que teve a coragem de anunciar as boas novas de Cristo. E eles estavam então enfrentando esse momento, mas perseverando em fé, por causa da palavra que ouviram, do evangelho que foi pregado. E Paulo vai começar a apresentar, nessa carta ele vai começar a apresentar Jesus como a imagem do Deus invisível. Eu acho tão legal essa frase. É porque para mim faz muito sentido isso, algo que a gente passa a vida inteira, amém? De repente, né? Talvez o pastor é diferente da gente aqui, mas acho que não. De repente a gente passa a vida inteira e não vê nem as costas de Jesus. A gente não vê nem, né, o que Moisés viu, nem ele indo de costa. Mas, que bonito, a gente consegue enxergar eles com os nossos olhos espirituais. A gente consegue enxergar Jesus com o nosso coração, a nossa devoção, com a nossa obediência. A gente consegue enxergar Jesus cuidando dos detalhes. Em cada detalhe você consegue enxergar Jesus movendo. Aí você conversa com Jesus, e aí Jesus te move para um lugar. Aí você, de repente, muitas vezes você se sente um pouco perdido, um pouco deslocado. Aí você conversa com Jesus, e Jesus te move para um outro lugar de novo. E aí você vai vendo que Ele está te direcionando, Ele está te podando, Ele está te ensinando algumas coisas. E aí aquilo que não era visível, através de um caminho de obediência, através de um caminho de fé, você olha para trás e você começa a enxergar as linhas, né? Você começa a enxergar os caminhos de Deus que te religaram até o Senhor, através do amor, da misericórdia, da bondade de Deus. Você começa a olhar e ver como Jesus tem sido bom. Quem aqui já fez isso? Olhou para trás e falou assim, uau. Eu falo assim, né? Por que eu falei que a gente não consegue pregar sem falar sobre nós? Quando o Felipe fez um mês, eu olhei para a Carol, lógico, né, gente, na brincadeira, por favor, não me entendam mal, mas eu olhei para a Carol e falei assim,
A gente estava meio... não fizemos mêsversário não, tá? É só, assim... gente, vai lá, né? Poxa, fizemos uma coisa bonitinha, né? E um mês, né? Aí a gente estava alegre, comemorando com nós dois. Eu olhei para ela e falei assim, amor, nós estamos de parabéns. Daí ela falou, por quê? Eu falei assim, porque nós não fizemos nenhuma cagada, ele está vivo. Né? Nós fizemos um bom trabalho, porque ele está vivo. E aí agora o Felipe vai completar 5 meses. E eu começo a olhar para trás e falo assim, uau. Sabe, a Carol não tem mãe, né? A mãe dela já faleceu. A minha mãe é um grande suporte para nós, mas via de regra nós estamos só nós dois o tempo inteiro, o Felipe. E assim, eu não posso ainda me dar parabéns, porque eu acho que quem eu posso dar parabéns é o pastor, o Gilson, as pessoas que já estão aí há muito tempo, criaram seus filhos já estão desenvolvidos e tudo mais. Mas eu olho para mim e eu falo assim, já passou 5 meses, né? Daqui 1 ano eu falo assim, poxa, 1 ano. Eu fiz um bom trabalho, mas eu olho para trás e vejo que não fui eu. Faz sentido? Eu creio que aqui, se a Marta olhar para trás, ela vai ver que não foi ela. Né? Se o André e a Viridiana olhar para trás, eu creio que eles não vão dizer, não fui eu. A Grace, o Cláudio, não foi eu. A Lohana, né? Fernando, se a gente olhar para trás, a gente vai falar assim, mas eu mesmo acho que eu não tinha condições. O que eu sei de criar um filho? O que eu sei de dar amor a uma criaturinha ali que não fala, não sabe se explicar, não sabe nada? Mas ao mesmo tempo você vai e você consegue perceber no sorriso, né? Todos vocês aqui tiveram filho já passaram por isso. O sorriso da criança, ele mostra para você que ele ama você. Ele não sabe ainda, né, expressar, mas ele ama, pelo sorriso ele mostra assim para você, olha, eu amo você. Isso aqui para mim é tudo. Né? Você se pega num momento desse, assim, vários momentos a gente se pega na cama, né? Eu e a Carol e o Felipe, deitados assim. E eu e a Carol em cima dele, né? Eu acho que ele fica pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer, né? Agora? Será que agora que eu vou morrer amacetado? Né? Mas a gente se pega olhando para ele, olhando um para o outro, e a gente dá risada, a gente chora, a gente se alegra, a gente agradece a Deus. Né? Então, eu acho tão legal essa expressão, a imagem do Deus invisível, mas Ele é tão visível. Ele é tão visível que chega a ser assim, estranho quando você ouve alguém falar assim, sou ateu. Não é verdade? Não sou agressivo ao ouvido, falar assim, não acredito em Deus. É agressivo, porque Ele é tão real, cara. Ele é tão visível, Ele é tão tangível, que chega a ser estranho para nós ouvir alguém falando que não acredita. Como que eu e você, faça essa pergunta para você agora, responda para você mesmo. Como que você pode olhar para a sua vida, olhar para trás e falar assim, Deus não existe? Como que nós podemos fazer isso, meus amigos? Sabe, Paulo ele começa introduzindo esse evangelho dessa forma, ele começa falando assim, olha, Jesus é a imagem do Deus invisível. Aquele que vocês não acreditavam, Ele é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Por quem vocês creram? Porque vocês ouviram. Agora vocês ouviram e creram. Ele existe, por todas as coisas foram criadas através dele. Todas as coisas existem para Ele. Eu achei tão sensacional quando o time de louvor tocou essa música no final. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. É legal, né? Como a gente não precisa preparar nada, né? Não precisa nem conversar. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. E se Ele já era antes de todas as coisas, agora, Paulo vai dizer que na igreja Ele é o cabeça. Amém? Olha só, no princípio Ele era tudo. Todas as coisas foram criadas através dEle e nada que foi criado se fez senão através dEle. E agora, depois da sua morte, da sua ressurreição,
do sangue vertido na cruz, ele continua sendo. Ele não foi diminuído, seu poder não mudou, a sua presença não mudou. Ele continua sendo. E ele é o cabeça da igreja. E Paulo está dizendo, olha, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E eu digo mais, a igreja ela só existe porque Jesus reconciliou. Porque Jesus nos reconciliou com Deus. É só por isso que a igreja existe. Não tem outra razão. Você já parou para pensar que às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, mas não é tanta coisa. Né, pastor? É ceia, é discipulado, é revista, é material não sei do que, é cadeira, é som, é um monte de coisa. Mas você já descansou um pouquinho sua mente para pensar assim, cara, a razão da igreja existir, ou seja, de nós aqui, a gente se reunir hoje, se não tivesse isso, estava cada um na sua casa, ou pior, estava cada um aí onde quisesse, né? Se Cristo não tivesse entregue a sua vida e reconciliado todos nós aqui com Deus, não existiria isso aqui. É muito doido, não é? Porque às vezes a gente prende a nossa religião, a nossa vida com Deus, em tantas coisas que elas são descartáveis. Não sei se você já parou para pensar nisso. Ah, mas eu vou na igreja assim porque eu me sinto bem, que o momento de adoração é muito gostoso, ou porque eu sinto que quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou fazendo as coisas certas, a minha vida anda melhor, é por isso que eu estou na igreja. Não! É porque Cristo te reconciliou com Deus, é por isso que você está. Talvez a tua motivação pode estar errada, mas qual que é a motivação? Porque Cristo me reconciliou, Ele é tudo. Porque quando eu estou certinho com Jesus eu fico saudável, nunca fico doente, porque minhas finanças vão bem. Não, não é por isso. É porque Cristo reconciliou a gente com Deus, é por isso. Afinal de contas, se eu estiver bem com isso, não importa quanto tempo eu vou viver, não importa como que vai ser as coisas, porque eu sei que Cristo me reconciliou com Deus. Eu sei que eu tenho a vida eterna. Amém? Assim como os colossenses, nós éramos considerados inimigos de Deus. Forte essa palavra, mas é verdade. Inimigos de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não é inimigo de Deus. Satanás, ele não é inimigo de Deus. Satanás, ele é nosso inimigo. Quando a palavra fala assim, porque o vosso adversário anda ao redor. Não existe essa briga. Quem ganha, Deus ou Satanás? Né? Tem aquela, Deus é bom, o diabo é mau. Não existe isso. O que existe é que Deus, nós fomos reconciliados a um Deus invisível, talvez aos nossos olhos físicos, mas muito real. E isso nós devemos a Cristo, porque Cristo nos reconciliou com Ele. Os colossenses, eles estavam vivendo como nós antigamente também vivíamos e sendo inimigos de Deus. Andávamos pela carne, no pecado, mas agora pela reconciliação do sangue de Jesus, nós somos considerados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis pelo sangue de Jesus. Porque eu sou bom? Porque o Alex é bom? Não. Porque o sangue de Jesus me faz santo, inculpável e irrepreensível. Amém? Eu não me tornei, o melhor homem do mundo. Mas o que acontece? Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, agora Ele não vê mais o Alex, agora Ele não vê mais nenhum de vocês como vocês eram, mas agora Ele nos vê com o sangue de Cristo. Quando Deus olha para nós agora,
Ele vê o sangue de Jesus. Não sei se você está entendendo. É mais ou menos como se Deus parasse e olhasse para nós, e aí Ele, quando tentasse enxergar quem eu era, quem era o Davi? Mas Deus não consegue enxergar quem era o Davi. Ele só consegue enxergar o que Jesus fez com o Davi. Ele só consegue enxergar o sangue de Jesus que foi vertido. Porque nós aceitamos isso. E agora nos tornamos inculpáveis, santos e irrepreensíveis. Calma. Senão você vai achar que eu sou herege, né? Que eu estou falando que ninguém tem pecado. Não é isso. Mas o que eu estou falando para você é que quando Deus olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados, Ele não vê mais aquilo que a gente fez, mas Ele enxerga o sangue de Cristo. Amém? E Paulo vai falar que existia um mistério. Quando a gente vai falar sobre o Velho Testamento, vai fazer essa comparação entre o Velho e o Novo Testamento, a gente fala que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Ele é a sombra daquilo que viria a se tornar uma realidade, amém? Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, várias coisas que nós encontramos lá são apenas sombras. Elas não são de verdade, mas elas são sombras daquilo que Jesus faria. Está fazendo sentido? Muitas coisas que estavam lá, por exemplo, o cordeiro que era feito, o sacrifício, ele tinha que ser um animal perfeito, puro, sem mácula, certo? Era apenas uma sombra do que Jesus faria. Ele foi o cordeiro perfeito, santo, irrepreensível, inculpável. Amém? Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, vemos as sombras. E agora Paulo vai falar que aquilo que foi encoberto, aquilo que era a sombra, foi agora revelado aos gentios. E aí eu quero destacar essa palavra de gentios para você puxar essa palavra do original, quer dizer que não eram judeus, só isso. Ou seja, nos encaixamos aí. Eu não nasci na família judaica, mas só que agora o sangue de Jesus me alcançou. Amém? O sangue de Jesus te alcançou também. E agora nós somos gentios, como gentios. Fomos alcançados pelo sangue de Jesus, não tendo relação com os judeus, mas nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus. E agora ele vai dizer e revelar esse mistério que foi encoberto no Velho Testamento, mas que agora ele pode revelar que é Cristo em mim e você, a esperança da glória. Agora sim, eu posso falar assim, uau, que bonito, não é? Sabe por que eu falo que bonito? Porque não é sensacional quando você vê uma pessoa que era para ser muito boa, assim, que era para ser extraordinária, assim, você fala, nossa, esse cara era para ser, 1000, tem 10 bilhões de faculdade, PhD, não sei o quê, como que é agora, MBA, como é que é? MBA, sei lá nos Estados Unidos, um monte de coisa. Aí você vê uma pessoa que não tem estudo nenhum, não tem nada, de repente, como muitos aprendeu a ler na Bíblia, vai e é extremamente usado por Deus, é extremamente usado para alcançar muitas vidas, é extremamente usado para discernir coisas que talvez essa pessoa que tem 800 bilhões de diploma não consegue discernir. Eu acho isso incrível, assim, uma coisa sensacional. Como Cristo em mim e você pode trazer algo tão sensacional a ponto de pessoas que talvez não iriam admirar alguém que é iletrado falando, começarem a admirar, e não só admirar, mas ouvir, dar crédito àquilo que a pessoa está falando. Você consegue entender o efeito dessa frase? Cristo em nós, esperança da glória. Como Deus se manifesta de uma forma tão gloriosa que talvez aquilo que não era, confunde o que era para ser. Não é isso que a palavra fala? Confundindo os sábios.
usando aqueles que não eram para ser, e aqueles que eram para ser não tendo o que falar. E Cristo em nós começa a se tornar realmente a esperança da glória. Nós começamos a ver isso que aconteceu com Colossenses, acontecendo em vários lugares. Apenas pelo ouvir a palavra, eles se inclinaram e começaram a obedecer, começaram a viver com Cristo. Cara, isso é lindo, isso é algo para a gente admirar e a gente espelhar na nossa vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo leva os colossenses a serem cuidadosos em não trocarem a sua liberdade que foi conquistada por Cristo por filosofias vãs fundadas em tradicionalismo humano. E aí eu queria pegar um ponto bem chave aqui, a gente falar, que é, se cuidem. Sabe, graças a Deus a gente tem uma igreja aqui que anda em cima da palavra, cara. Mas tem muita coisa ruim por aí, amém? Estou falando alguma inverdade? Cara, tem muita coisa ruim. Que não vira meme, vira, né? Quanta coisa. Se parar para ver o YouTube, Instagram, TikTok, que tem de gente falando, distorcendo. Não sei de onde consegue tirar a interpretação da Bíblia. A gente tem que tomar muito cuidado com as aparências também, porque as aparências enganam demais. Sabe, a camiseta social e sapato não diz que você é cristão. Sabe, não é porque a pessoa se veste com uma camisa e uma gravata, ou um sapato, uma calça social, que ela é mais santa do que uma pessoa que está de chinelo e regata. Faz sentido? Senão nós vamos nos tornar como os fariseus, né? Se a nossa justiça não exceder em muito a deles, a gente não vai entrar no reino dos céus. Sabe por que a palavra de Deus se manifesta dessa forma? Por que o amor de Jesus se manifesta dessa forma? Porque Cristo é suficiente. Sabe, Ele é suficiente, Ele não precisa de ajudas. Ele não precisa. E quando eu digo isso, é muito legal, e eu sempre falo isso, é muito legal a gente ter o som que a gente tem aqui. Nossa, assim, é muito gostoso ter músicos que a gente tem aqui. A gente sempre fala sobre isso. Cara, não sei de onde que Deus capacitou a galera para tocar aqui, mas a gente tem músico muito bom aqui na igreja. E é muito gostoso, é muito bom, porque realmente ajuda, não ajuda? Ajuda ou não ajuda? Ajuda muito. Você tem uma galera que sabe tocar, você tem uma galera que sabe imprimir o sentimento ali, porque também é isso, louvor é isso também. O cara sabe imprimir o sentimento, ele sabe te puxar ali, sabe? Pegar ali você tá meio nervoso assim e tal. Vocês talvez não percebem muitas vezes, mas a gente pega vocês meio nervoso, a gente vai quebrando um pouquinho, vai puxando um pouquinho, vai mostrando o amor de Deus, aí vai falando para você ficar grato, aí vai vindo a gratidão no seu coração, aí no final você já está apaixonado de novo. E é verdade, é gostoso ter tudo isso, é muito bom, não estou falando que não é, eu sou uma pessoa que gosta de tudo isso, gosto de tudo aquilo que puder ajudar a gente para fazer com que a gente tenha uma atmosfera legal aqui, que possa levar a gente a um lugar diferente com Jesus, é muito bom, mas Cristo é suficiente, amém? O dia que a gente não tocar aqui, Cristo é suficiente. O dia que a Lohana e os meninos não dançarem aqui, Cristo é suficiente. O dia que ninguém pregar aqui, Cristo é suficiente. Eu já vi cultos que não precisou pregar. Eu já vivi isso. Eu sei. Ele é suficiente, Ele faz. Quem está comigo? Não sei, eu acho que estou encaminhando, mas eu acho que vocês estão indo comigo lá. Nós precisamos nos lembrar dos fariseus que eram circuncidados na carne, mas não no coração. Sabe, a circuncisão só a aliança velha, mas nada no coração.
nenhum amor por Cristo, nenhum amor pelo próximo. Quando nós nos batizamos, a gente recebe a plenitude que existe em Cristo. Nós fomos ressuscitados com Ele no poder de Deus. Essa circuncisão que existe no nosso coração, ela é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente possa confirmar. De que adianta você falar assim, eu acredito em Deus, ou eu aceito Jesus, mas no seu coração você não crê de verdade. Desculpa, tá? É que o evangelho, ele ofende um pouco às vezes, mas é real. De que adianta você, muitas vezes você fala assim, não, eu acredito em Cristo, não, eu sou um bom cristão, não, eu sou assim, assim, assado. Mas o dia que bate primeiro ventinho, a primeira onda, você fala assim, acho que não vou mais na igreja, não sei se Deus é tão real assim. Faz sentido o que eu estou falando para você ou não? Não se sinta obrigado a falar. Mas essa circuncisão que acontece no nosso coração, ela precisa ser algo que aconteceu com os colossenses. Sabe, algo forte, algo firme, algo não fingido. Sabe, uma fé não fingida. Sabe, não aquela fé assim, Deus, glória a Deus. Não isso. Talvez a pessoa que não faz esse tipo de coisa é mais crente do que a pessoa que faz. Eu estou apertando mesmo. Estou apertando mesmo. É porque é real. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que Deus pediu para fazer. Amém? Amém? Não fique bravo comigo. Depois você conversa com Jesus. É melhor. É melhor, cara. Agora, a graça que nós recebemos, essa graça que foi liberada sobre nós, ela não nos autoriza a pecar. Pelo contrário, ela nos empodera para vencer o pecado. Amém? Ela não nos autoriza. Não é assim, agora eu vivo na graça, eu não posso fazer o que eu quiser, porque quando Deus olha para mim, estou voltando lá, quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Jesus, Ele não vê o meu pecado, então eu vou continuar pecando. Não é isso. É pelo contrário. Agora essa graça que foi liberada sobre mim e sobre você, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, ele foi liberado sobre nós para nos empoderar a vencermos o pecado. Amém? Em nome de Jesus, quero profetizar sobre você. Se você está numa situação que você tem coisas que você não consegue vencer, eu quero profetizar aqui em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, pela graça que já foi liberada sobre todos nós, você é liberto em nome de Jesus. Amém? Amém. É assim, né? Não é? A palavra na língua está o poder da vida e da morte. Amém? Ter o nosso coração circuncidado e não a nossa carne é receber do amor de Deus e ser um multiplicador desse amor. Amém? Não adianta nada um judeu ir lá fazer a circuncisão lá e ele não multiplicar Cristo. Não vai adiantar. Não vai adiantar um gentio como eu e você chegar aqui e falar assim, pastor, tá quente? Eu fiquei tão feliz que eu ouvi a palavra, quero descer a água do batismo. Aí o pastor falou assim, não, joia, vamos lá. Vamos deixar você meia hora embaixo da água, porque você morrer vai para lá. O pastor sempre fala isso, né? Aí, beleza, você vem aqui, batiza, tudo e tal. Aí você levanta das águas, aí você sai e tal. E só. Entendeu? Não faz sentido. Porque a graça ela foi liberada sobre nós para que a gente replique isso. O amor de Jesus foi liberado sobre nós para que a gente replique isso. Ter o coração circuncidado é isso. É você multiplicar o amor e a graça que já foi liberado sobre você. É você levar isso para outra pessoa. Você multiplicar para outra pessoa. Talvez a pessoa que mais te incomoda.
Aí você fala assim, não aguenta aquele cara do trabalho, não aguenta aquele cara da faculdade, ou aquela pessoa sempre me incomoda. Né? Todo mundo tem seus haters, né? Todo mundo tem aqueles que não gostam. Talvez é isso, Deus está usando esse cara aí, essa pessoa aí, para você estender a graça dele para essa pessoa, o amor dele, a misericórdia dele, a bondade. E se fomos reconciliados, como os colossenses foram, como nós respondemos a Cristo? E eu quero reler aqui uns versos aqui, que a gente leu, que está em Colossenses 3, do 5 em diante, que diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, e aí eu vou citar algumas aqui, que de repente vai que cola, né? Se colar, já sabe que é imoralidade sexual. Pornografia, masturbação, sexo antes do casamento, adultério e coisas como essas. Amém? Amém? É o evangelho, gente. Esse é o evangelho. Impureza. Não só impureza de nós, assim, né? Nosso corpício. Impureza de pensamentos, palavras e ações. Adianta nada. É porque eu não falo palavrão? É porque eu não bebo? É porque isso e aquilo? Mas no teu pensamento cobiça, mas no teu pensamento trai e faz tudo de errado, né? Só tô repassando. Faz sentido, gente? Sabe, eu tô falando essas coisas, tem que fazer sentido para a igreja isso, sabe por quê? Porque a gente se reúne nesse lugar para a gente entender algumas coisas. Não é possível que a gente venha aqui só para fazer um período de louvor e tudo mais, né? A gente tem que vir aqui e tem que ouvir alguma coisa que precisa impactar, que precisa mudar na nossa vida. Poxa, eu tenho que sair daqui e falar assim, poxa, eu faço isso errado. Eu tenho que chegar na minha casa agora, no meu trabalho, com a minha esposa, com isso, com aquilo, e eu tenho que mudar. Não faz sentido a gente vir aqui, daí fica todo mundo bacana, pô, a Grace é legal, a Grace é show de bola, mas a Grace 100%, 100%, tá? Não faz sentido. Faz sentido, Grace? Não faz. Sabe, a gente tem que... Meus amigos, olha, Paulo estava preocupado exatamente com isso. Se Paulo estava preocupado com Colossenses, tinha acabado de ser fresquinho. Era fresquinho, o evangelho era fresquinho. Imagina a gente. Impureza, paixão, desejos maus. Quem aqui nunca viu um motoqueiro empinando a moto e falou assim, tomara que caia? Né? Às vezes a gente tem uns pensamentos assim, aí você repreende logo em seguida, você fala assim, Deus, em nome de Jesus, me perdoa. É que caia não, em nome de Jesus, ele chega bem na casa dele. Mas também que nunca mais empine a moto. Dá uma experiência contigo, Jesus. Né? Vai que Jesus usa uma experiência ali, né? Que não for para o mal, Senhor, que não for para matar a pessoa, né? Amém? Nem para deixar aleijado, nada disso. Ganância. Quer levar vantagem em tudo. Não só aqui, né? Interesses, tudo mais. Só te dou se você me der, né? Aqui não tem nada de graça. O pessoal fala assim, né? Não existe nada de graça. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. E aí eu falo para vocês, não só palavrão, mas também como você falar com as pessoas. Né? Vai falar com alguém, ser bruto, né? Tem paciência para falar com a pessoa e tudo mais. Cara, sei que Cristo que vive, né? Que Espírito Santo que vive. Espírito Santo da discórdia, né? Que vive na pessoa, chegar o sem pulo, né? O pé na porta com tudo. Não. Poxa, a gente é cristão, a gente tem que resolver as coisas, né, conforme Cristo resolveria.
A gente só não negocia quando alguém está fazendo barganha na igreja, não é verdade? Né? Quando foi Jesus, chegou lá no templo, lá viu que eles estavam usando o templo para fazer comércio, um monte de coisa, botando bancada, mesa, e ele botou tudo abaixo e falou, não, na casa do meu pai não vai fazer comércio não. Beleza. Do contrário, Jesus sempre olhou com muito amor. Sempre repreendeu com muito amor. Amém? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Em Cristo já não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, escravo, livre, rico, pobre, classe alta, baixa, doutor, operário, patrões, subordinados, 40 anos de igreja, 1 ano de igreja. Cristo não existe nada disso. Não existe nada disso. São todos iguais. Amados do mesmo jeito. Corrigidos do mesmo jeito, repreendidos do mesmo jeito. Passado o sangue de Jesus do mesmo jeito. Inculpáveis, irrepreensíveis, santos. Mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Amém? Eu acho que você entendeu onde que eu quero chegar hoje. Cristo é tudo em todos. Sabe, Ele é tudo. Hoje é uma oportunidade maravilhosa para você deixar sua religiosidade lá fora, lá bem longe. Hoje é um dia oportuno. Sabe, aquele dia assim que você fala assim, nossa, podia ser diferente, né? Tá tudo igual, mas podia ser diferente. Esse é o dia, você deixar toda a religiosidade fora, lá longe, assim. Você não quer nem saber de religiosidade. Eu quero entender o que Jesus quer de mim. E hoje, se eu tiver que me despedir disso e daquilo, eu vou fazer. E eu quero sair daqui outra pessoa. Amém? Eu quero. Não vim aqui para a igreja para voltar para minha casa e falar assim, acho que mudou nada, não. Tá tudo normal, do mesmo jeito. Não. Ele é tudo. E a gente precisa entender que Jesus é tudo. Sabe, circuncisão, não circuncisão, se a gente tem as mesmas tradições, se a gente tem as mesmas doutrinas ou não, se a gente toca uma música diferente da outra igreja, se a gente faz isso ou aquilo, isso não importa. Isso não importa. Porque Cristo é suficiente. A obra que precisava ser feita, já foi feita. É isso que salva, é isso que faz com que a gente chegue até Deus. Essas são as linhas de amor que nos aproximam de Deus. Não o que eu faço ou deixo de fazer. Lembrando que a graça, ela me empodera para deixar o pecado, para não fazer mais. Mas o que eu faço ou deixo de fazer, não me torna mais santo ou menos santo. O que me torna santo, inculpável e irrepreensível é Jesus. Uma igreja que não pregue isso, uma igreja que não viva isso, uma igreja que não entenda isso, não é corpo. Porque Jesus é o cabeça. O que nós cantamos aqui antes da gente começar a palavra? Porque dele, por ele, são todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo. Eu vim aqui hoje, falei tudo isso para vocês, para ele. Por ele. O pastor está aqui gastando a vida dele 41 anos? 43 anos. O pastor está aqui gastando a vida dele para Jesus. Amém? Está fazendo sentido? Você está lá na sua empresa, no seu trabalho, para Jesus. Você conheceu as pessoas que você conheceu hoje? Para Jesus.
Você encontrou as pessoas que você encontrou hoje? Para Jesus. Você teve os clientes novos hoje? Para Jesus. Porque Ele é tudo em todos. Enquanto a gente não enxergar isso, enquanto a gente separar o santo do profano, não vai funcionar. Nós estamos no meio, nós estamos igual os colossenses, nós estamos no meio do tiroteio. É pressão de um lado, é pressão do outro. Eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Mas o que é importante? Cristo morreu por mim e por você. Esse é o momento. Essa é a hora da gente agir. Eu quero discutir com você por causa que você não acredita. Não importa. Cristo morreu por você. Arminiano. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Não importa. O arminiano sem Jesus, ele vai para o inferno. Estou errado? O cara que, qualquer religião, qualquer vertente do nosso cristianismo, se ele não tiver Jesus, ele vai para o inferno. Porque Cristo é suficiente. Amém? Se você sente que você precisa viver esse evangelho, sabe qual é o evangelho? Esse evangelho que a gente falou hoje. E aí eu queria só ler para a gente finalizar aqui, já estou terminando, os versos 12 e 17, do capítulo 3, 12 ao 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja a palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém?